Amém. Boa noite a todos, no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui ocupando esse horário, nessa quarta-feira, crendo que mais uma vez Deus falará aos nossos corações, tá bom? Que a graça, a misericórdia de Deus seja convosco. Você que é pela primeira vez ou mais vezes, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar, que você possa cada dia estar crescendo no conhecimento e na graça do nosso amado Deus. E imagino que realmente cada um de nós, eu imagino como deveríamos sempre notar bem perto a presença de Deus, ver que estamos chegando cada dia mais próximo. Você vê as coisas acontecendo por aí e mais coisas vão surgindo. Mas isso não amedronta o povo de Deus, porque eles sabem em quem tem crido e onde estão firmados. E é mistério até que essas coisas devem acontecer. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos capacita, nos dá vigor e ânimo para vencer todas as coisas. Que Deus possa te ajudar, meu irmão, minha irmã, você que tem dificuldade, você que ainda não é batizado no batismo bíblico verdadeiro, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te ajudar, que você possa tomar sua decisão e se aprontar. Mas vemos que hoje é tão fácil as pessoas desviarem de Deus, né? Muitos já estão cansados do Evangelho, estão cansados de servir a Deus e querem a vez granjear e servir ao mundo. Mas Deus tem seus filhos que eles pelejarão até o fim, né? Quem Deus chamou, Ele predestinou, Ele já colocou o nome no livro da vida do Cordeiro e Ele não vai tirar esse nome de lá. Mas se o seu nome não estiver lá, aí fica difícil. Mas que Deus possa mostrar a você que o seu nome esteja lá. E a prova disso é que você recebe a palavra, recebe essa doutrina, crê no Evangelho completo, como fomos ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te ajude, que Deus te dê aquela capacidade espiritual, não é aquela mental, né, que as pessoas acham por ser esperta, eles acham que realmente Deus está ali.
quando Deus passa por cima de tudo isso e revela no coração, lá na alma, lá no seu livre-arbítrio. Agora, depende se nós abrirmos o coração e deixar Deus trabalhar. Se você abrir, eu creio, te garanto para você que Deus vai te abençoar com todas as bênçãos celestiais que Ele tem prometido a todos os seus filhos. Amém? Que Deus possa prosseguir sempre dando esse aval, essa chance para você, que você possa se posicionar no corpo de Cristo. Amados irmãos, nós vamos continuar com a mensagem que estamos rodando quinta-feira, que é a imitação do cristianismo. E nós vamos ler a Escritura, como o irmão Brana também leu, e a Escritura de abertura que nós lemos na primeira ocasião, e nós vamos continuar. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e uma parte, o versículo de número 27. A imitação do cristianismo. Enquanto você apanha a sua Bíblia e abre Ezequiel 36, versos 26 e 27, nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu não posso imaginar, porém imitar não sou, nem tampouco contemplar o poder do Senhor. Ao homem é impossível descrever seu grande amor, pois deixou a sua glória para nos trazer vitória e salvar o pecador. Desceu ao mais baixo nível, também se humanizou, sendo forte se fez fraco, sujeitou-se a mesma dor, sendo soberano em tudo, ao Calvário se humilhou, derramou todo o seu sangue, mas da morte do inferno Jesus Cristo me salvou. Mas não terminou aí, Jesus Cristo me prestar, subiu ao mais alto céu e prometeu de voltar, fruto de seu sacrifício, muito em breve vem buscar. O seu sangue foi semente que se transformou em crentes vivos para me adorar. Desses crentes sou deles, vivo esperando o Senhor. No grande arrebatamento, sei que com Ele vou. Romperei todo o universo, vou em busca do meu lar. Deixo este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar. Deixo este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar.
Amém. Graças a Deus, meus amados, nós vamos então para a Escritura anunciada que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e também o verso número 27, tá bom? Uma parte que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E, verso 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e é só aí, né? E porei dentro de vós o meu espírito. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, amados, preciosos irmãos e ouvintes. Nós estamos dando um tema muito tremendo, que é o tema intitulado A Imitação do Cristianismo. Quando nós vemos tantas imitações, ou seja, tantas personificações, e é necessário que isso tenha que ter. Se você voltar lá no princípio, né, lá no Egito, nós vamos notar que Deus enviou seu profeta ali, o profeta Moisés, e Moisés tinha uma vara, e aquela vara era uma prova que realmente Deus estava com ele, né? Quando ele diz assim, Deus falou: Moisés, o que você vê na mão? Uma vara torta, joga no chão, ela tornou uma serpente. Aí você torna a pegá-la de novo e aquela serpente se tornou a vara que ele tinha antes. Então veja que nós encontramos depois que, né, houve personificação nisso, uma imitação do poder de Deus, que foi Jannes e Zambe, né? Quando Moisés atirou a sua vara, atirou a vara ali no chão, e ela tornou a serpente, a Jannes e Zambe, que eram os magos, né? Veio também com uma personificação, cada um gerando, criando uma cobra, mas a cobra de Moisés foi valente. A cobra de Moisés engoliu as outras duas cobras, né? Então, sempre há uma personificação, mas você sabe que a personificação ela não se pega, ela não se arraiga. Não adianta nós tentarmos ser cristãos de qualquer forma, né? Achar que Deus nos aceita porque nós participamos de uma comunhão, numa congregação, numa denominação, e achamos que Deus vai nos passar impune por causa disso. Mas nós precisamos encontrar a realidade do cristianismo, a realidade da palavra de Deus, e viver através disso. Nós entendemos, e já lemos muito, já ouvimos muito, o próprio profeta de Deus falando assim, que o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o roubador, a prostituta, o bêbado, esses indivíduos não ficarão desapontados no dia de juízo. Por quê? Porque eles já estavam do lado disso. Mas aquele sujeito que se esconde atrás de profissão de igreja, né? Esse sim ficará desapontado no juízo. Porque não é uma manipulação, não é algo que nós tentamos forjar e achar que aquilo vai dar certo. Mas nós temos que, através dos parâmetros bíblicos, da palavra de Deus, porque ela, para nós, é a única fonte de vida eterna, fonte de sabedoria, fonte de amor, fonte de luz. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? É a palavra de Deus para nós. Agora, nós precisamos nos policiar e ver se realmente nós estamos dentro da vontade perfeita de Deus. Nós nunca tentamos ou desejamos, né, imitar algo que nós não somos. Né? Não adianta a pessoa forjar uma cristandade quando ele mesmo ou ela não é nascido de novo. Nós temos que passar por justificação, santificação
e batismo do Espírito Santo, a encontrar realmente a vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus é que o homem e a mulher vivam a sua palavra. E hoje o que mais se vê são os sistemas nacionais, as igrejas falando de Jesus, e prega disso, prega daquilo, e muitos chegaram naquele dia e dirão: Senhor, esse é o nome da expulsão dos demônios, nós fizemos sinais, maravilhas e prodígios, e Jesus vai dizer abertamente: afastai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. Em outras palavras, nunca vos conheci. Mas você não lembra, irmãos, esta coisa é séria. Isso é muito sério quando nós às vezes achamos que procuramos tapear a Deus. Um homem não consegue tapear, ministro não consegue tapear a Deus, igreja não consegue, o indivíduo, não importa quem seja ele não consegue tapear a Deus. Se ele quebrar os manuscritos de Deus, a palavra de Deus, e um dia essa palavra, o próprio Jesus falou, o há de julgar no último dia. Então Deus não vai julgar o mundo através da sua iluminação, da minha igreja, Deus vai julgar através da Bíblia Sagrada. Então estejamos bem cônscios, bem certos disso, que a palavra de Deus é mais viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que ela corta para entrar e corta para sair. E ela discerne até as intenções do coração. Tudo que o homem maquina, que o homem pensa, a palavra de Deus, de antemão já adverte sobre isso. Não tem nada novo para Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. Então, qualquer momento de astúcia, qualquer momento que o homem acha que está bom, nós temos que estar dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da vontade perfeita de Deus. Devemos orar e pedir: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu desígnio. Esquecer de todas as maneiras que nós temos agalhado por aí fora, enganjado aí, e vamos de hoje em diante, cada dia, cada um de nós, procurar sempre examinar a palavra de Deus e viver por ela. O problema é que muitos estão falando sobre a palavra de Deus, muitos falam sobre Jesus, e muitos dos que falam sobre Jesus, nem Jesus na vida deles eles não têm. Vivem às vezes dando mau testemunho, vivem falando coisas que não se devem falar, agindo de uma maneira desconcertada. Mas um homem, uma mulher, um moço, uma moça que realmente crê em Deus, ele vai abandonar tudo que é de bel prazer para a carne, desejos, coisas que passam, coisas que perecem, mas vai estar sempre dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que o homem conheça a sua palavra. Não é conhecer assim no sentido da matemática, do histórico, não é isso, é conhecer segundo a linhagem do Espírito de Deus. O homem tem que conhecer a Deus. Nós encontramos Jesus diz assim: vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder dela, o poder que há nela. E a Bíblia também diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus, alimento para nós. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele é a água da vida. Quem beber desta água não voltará a ter sede. Foi o que ele falou para a mulher no poço, quando ela chegou ali, estava tirando água, de repente chega Jesus e diz para ela: mulher, dá-me de beber. Ela fala: como não tenho como tirar? Você é fruto. Aí todo aquele diálogo ali tão tremendo, vocês sabem, aquela mulher era uma mulher de uma fama, uma mulher prostituta, que ela já tivesse 6 maridos e o que ela tinha não era dela. E Jesus falou: tivesse 6 maridos, eu vou mostrar para você, não é tão escuro. Aí começou a mostrar para ela, diz: veja que tu és profeta. Olha que coisa maravilhosa, quando a própria palavra discerne. Não é o tanto de grito que o pregador tem que dar, não é isso? Não é de tanto de gesto que ele possa gesticular ou fazer, não é tanta opressão que ele tenta colocar uma carga sobre o súdito, não é isso? Mas é o tanto de Deus, o poder da palavra de Deus manifestada, aleluia, e cumprida em nossas vidas, inclusive em nossos dias. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, tem enviado para nós
uma mensagem restauradora da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem está restaurando vidas. Muitos estão preocupados com a restauração da nova terra, a purificação, né, do Gog, a guerra do Armagedão, Gog e Magog. Sim, essas coisas terão. Mas Deus agora está restaurando a vida de seus filhos, tirando todos os espíritos de trevas, as coisas que realmente têm afastado o Filho de Deus da palavra de Deus, e agora está voltando novamente a palavra de Deus. É isso que Deus está fazendo nessa hora. Nesse momento difícil de trevas, o mundo jaz no maligno, as perturbações, as coisas que você pode ver aí à luz, que você pode ouvir, são coisas terríveis. E é assim mesmo, porque nesse momento é que Deus quer tirar alguns. A Bíblia diz assim: salvar-os alguns, arrebatando-os do fogo, tendo misericórdia até da roupa manchada da carne. Deus está fazendo isso para nós. E também diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações como aqueles lá no passado ficaram endurecidos, né? Na trajetória que estava indo para a terra prometida, ou seja, Canaã, mas as suas carcaças ficaram no deserto. Tanto é que muitos chegaram e falaram assim: nossos pais comeram maná no deserto. Jesus disse: comeram, mas morreram, por causa de incrédulos. Entrou muita gente, né, os que nasceram durante a viagem, porque a coisa de 5 a 7 dias de viagem gastaram 40 anos. E Deus teve esse tempo para purgar, para purificar, porque Ele sabia que a maioria daqueles lá não era digno de entrar em Canaã. Apenas 2, que foi Josué e Caleb. E agora Deus está fazendo a mesma coisa. A ciência evoluiu e Deus permitiu as coisas acontecerem para que então agora os filhos de Deus possam ser tirados daí. Tem que ser Deus para fazer, senão não sai. O mundo está desenfreado com uma carreira tão terrível, caminhando para a morte, né, para a perdição, e as pessoas estão como dentro de uma bolha. Eles não conseguem sair daí. Precisa ser algo de Deus para resgatar isso. E somente os filhos de Deus serão resgatados. Os demais vão ficar aí achando que está agradando a Deus, achando que está fazendo bem isso e aquilo. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim. Vocês praticantes da iniquidade. Você sabe que a iniquidade é algo que você sabe que é certo e não faz. Né? Ou algo que você acha que não deveria fazer, que é errado, vocês estão fazendo. Faz porque é iniquidade. E quem o único que fez isso lá no princípio foi Lúcifer. Ele sabia que Deus era Deus, mas ele queria sobressair e tomar o reino. E assim hoje você vê o mundo está assim também da mesma forma. Mas nós cremos que Deus tem enviado o seu Espírito Santo. Desde lá do dia de Pentecostes, né? Desde o dia da cruz, desde a da fundação do mundo, vamos voltar mais para trás. E Deus tem feito e está fazendo essas coisas. E nós louvamos a Deus por isso. Porque Deus Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a graça de Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Não é hora de cochear nesse pensamento. A Bíblia diz assim: multidão no vale da decisão. Não se decide, nem de um lado, nem para outro. Né? Muitos ficam em cima do muro. Até ouvi um pregador dizendo esses dias atrás, sobre assim que diz que tinha alguém em cima do muro, ele nem ia lá para o lado de Jesus, nem voltava para o lado do diabo. Aí, e Jesus chamando, né, para a pessoa descer para o lado dele. E o diabo do outro lado, bem tranquilo, sossegado. Né? E a pessoa em cima do muro. De repente alguém falou: mas o diabo não. Ué, diabo, você não fala nada para a pessoa pular para o lado de cá? Eu não falo nada porque o muro é meu. Então, tem muita gente assim, né? Está sentado no topo e não desce, não se humilha, não vá ao lado dos poucos desprezados do Senhor, não carrega o vitupério, conforme Hebreus 13:13 diz assim: saiamos, pois, a Ele, a Jesus, né? Saiamos fora do arraial, levando o seu vitupério, a vergonha de ser um cristão, a vergonha do Evangelho, quando muitos hoje querem modernizar e mesclar, de ser crente e caminhar com o mundo. Hoje você vai ver pessoas com Bíblias debaixo do braço, para cá e para lá, dizendo ser crente com o cabelo cortado, brinco, né? E
maquiagem e tudo mais, e diz que é crente. Mas os cristãos realmente viverão conforme a palavra de Deus que diz. Não vão atrás de um credo, dogma, isso não te salvará. Isso apenas te condenará. Quem te salva é Jesus Cristo, a palavra justa, que no princípio, desde o princípio, lá no início, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo é palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É pena que muitos não puderam chegar a isso, né? Até o levar morte e morte de cruz. Mas para aqueles que realmente aceitaram a Cristo, e que estão aceitando a Cristo, irmãos, num desses dias Deus terminará com a obra do ministério. E nós temos que estar preparados. Prepare. Se ajuste na palavra de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos aqui então começar, creio que a partir do parágrafo 78, né? Ou 77 da mensagem intitulada aqui A Imitação do Cristianismo. Uma mensagem muito boa, muito tremenda. Você vai ver que muita gente está fazendo as coisas de qualquer forma, achando que Deus vai tolerar, mas não vai tolerar. Pode tirar o cavalo da chuva, nós diz o ditado popular, Deus não é aquele velho gagá que uma pessoa pode pegar e puxar pela parte, cuspir nele, não. Se você fizer alguma coisa que agrada a Deus, saiba disso, você terá um preço. E não é barato não, viu? Mas então vamos, enquanto tem tempo, vamos ir para o lado de Jesus Cristo, tá bem? Deus abençoe e ótima programação para nós aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma comparação carnal está tentando fingir ser o que realmente não é no coração. No coração, ele está pensando uma coisa e tentando representar outra, o que em linguagem verdadeira e genuína o torna um hipócrita. Jesus disse, hipócritas, como podeis dizer boas coisas? Pois o que há em abundância no coração, disso a boca fala. Se você não fala conforme o que há no coração, seu coração pensa uma coisa e você fala outra. Isso o torna um hipócrita. A própria palavra fariseu significa ator. Eles eram atores em sua religião, pois tinham um coração de pedra. Chegaram e disseram, bom mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal para provar que és o que disseste. Disse, como me chamais bom quando não há bom senão Deus? Ele disse, a geração fraca e adúltera pede por isso. E lhe será dado um sinal. Como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim estará o Filho do Homem, no seio da terra, 3 dias e noites. Agora, para tentar estabelecer este novo plano, este novo acordo que Deus tem com a igreja, que foi apresentado no Pentecostes, não intelectual de modo algum, mas 120 pescadores, fabricantes de tendas e donas de casa subiram ao Senado e esperaram até a profecia de Deus se cumprir e receberam o batismo do Espírito Santo. Jesus disse, parai com vossa pregação, não prossigais, não façais mais nada disso. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, não até receber o bacharelado em letras, ou o doutorado em divindade, ou seja o que for, até se tornar PhD, psicologia,
Não, isso torne-se professor intelectual, mas espere até receber seu diploma. Não, espere até receber um diploma. Mas até que do alto sejais revestidos de poder, não da escola, mas do alto, então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Sua última comissão foi, por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E, conjunção, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ou se beberem coisa mortífera, ou pegarem em serpente, não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. O sinal do crente era para ser de modo similar, tal como esse, em vez do instruído e intelectual, porque o intelectual não pode produzir isso. Agora, verificamos então que para tomar, ele ia fazer uma nova igreja. Ele não queria, não se pode polir a antiga igreja, só se faz uma cirurgia plástica facial e que nada adianta. É um coração novo. Tirarei um velho coração de pedra. Não você o jogará fora, mas eu o tirarei. Está vendo a diferença? É um ato de graça. Eu tirarei. E vocês, batistas, e vocês, presbiterianos, que pregam a segurança eterna e agem como o mundo. Que vergonha! O que estão pregando? Certamente. Eu tirarei o velho coração de pedra e porei um coração de carne. Agora observem, ele disse que faria isso. Não se pode colocar isso, falar disso na velha igreja intelectual. É por isso que os Estados Unidos estão na condição em que estão hoje, porque estão calejados com a velha ideia intelectual. É por isso que tem de seguir adiante e fazer com que cada um assine papéis e tais para seu pequeno reavivamento, a Hollywood que se aproxima. E todos saem, e como moças e rapazes fascinantes, encenam um pequeno programa, e quando vão embora, voltam e descobrem que uns 90% dos que aceitaram a Cristo como Salvador não estão mais lá. Qual é o problema? Não foi um reavivamento, foi uma ilusão intelectual. Isso mesmo. Só apresentou algo como a insensatez do povo americano. E batem palmas e um artigo de televisão. Transformamos isso em uma televisão. O púlpito tornou-se uma caixa de artigos da moda de Hollywood. Sendo que o antiquado pregador do Evangelho costumava beber água de cisterna e pregar a noite inteira à luz da lamparina. Isso mudou. Mas mudamos isso e, portanto, temos um grupo intelectual. E como você vai na posição em que cada lar está, para o qual é transmitido Quem Ama Lucy e todos esses outros programas bíblicos que estão no ar e na televisão e tais, como vamos apresentar esse novo evangelho da maneira que Cristo nos disse para fazer numa situação como esta? Se a mente ainda permanecer carnal, ela se voltará a coisas fantásticas e ao fanatismo. Deixará de lado a palavra de Deus e se desviará para gotejamentos de azeite e tudo mais. Agora, como você vai parar isso? A Bíblia disse que seria assim. Portanto, não se pode parar. Isso mesmo. Deus disse que seria assim. Agora, para onde vamos? Os intelectuais. A velha senhora fizeram uma cirurgia plástica facial. Ainda é a mesma velha.
O homem velho, fizeram-lhe uma cirurgia plástica facial. É só o mesmo velho. Virarei minha nova página no ano novo. E começarei vida nova. Jogarei fora meu castigo e torna a pegá-lo no dia seguinte. Estão vendo? É só você. Não é de cirurgia plástica facial. É de um nascimento que a igreja precisa. Agora, não se pode pregar isso na velha igreja. Ela não suportará. Jesus disse isso em Lucas, lá pelo capítulo 5, sobre o vinho nos odres. Disse, não se pode deitar vinho novo em odres velhos. Se eu fizer, eles estragam. Isso me deixava curioso, deixava perplexa minha mente juvenil quando eu pensava como uma garrafa podia estragar. Agora, o que chamamos de garrafa, estando velha, não faz diferença, porque é vidro. Mas no tempo de Jesus, ele estava falando do odre que usavam naquela época, que era de couro de animal. E o couro do animal tinha sido curtido. E quando o couro do animal estava velho, quando era novo e recente, e havia acabado de ser curtido, era flexível, mas quando envelhecia, ressecava. Agora, muitos de vocês sabem como é o couro quando resseca. Envelhece, resseca e fica todo enrugado e bem duro. Agora, se colocar vinho novo nisso, ele não tem vida, se romperá. É como tentar pregar o batismo do Espírito Santo, no poder genuíno e verdadeiro da ressurreição. Tentar colocar isso diante do povo. Quando coloca, o que acontece? Quando coloca, o vinho novo tem vida e ainda está fermentando. Espero que vejam isso. A vida nova está fermentando. O vinho novo ainda está fermentando. Esse está no odre novo e flexível, onde o óleo do animal ainda está no couro. Quando o vinho novo começa a dilatar, o couro estica. Em outras palavras, quando a Bíblia disse Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o couro novo dirá amém. Estica com ela. E quando o vinho novo diz que o batismo do Espírito Santo, eu sou a vida de Deus que está operando em você, o couro novo dirá amém. Estica com ele. Quando o vinho novo diz que o Espírito Santo é suficiente para a nossa cura hoje, o vinho novo se esticará, o vinho sendo a palavra. E quando ela diz isso, então o odre novo dirá amém, estica com ela. Mas o que o corpo velho fará? Os dias dos milagres passaram e se foram. Então, o que estamos fazendo? O que estamos conseguindo fazer? Ele disse, o odre velho se estragará e o vinho se estragará com ele. É quase como deitar aos porcos suas pérolas. Eles se voltam e as pisoteiam. Estão vendo? Agora, Cristo não unge ministros para pregarem o Evangelho apenas para que volte para ele vazio, mas espera que você receba a palavra. E ao receber a palavra, esteja pronto. Pegue esse velho couro de vaca em que está morando aí, essa velha condição formal, e troque-o por um couro de carneiro que seja flexível à palavra de Deus. A tudo que a Bíblia diz, você dirá amém, mas tem de vir da Bíblia. Pois o vinho novo só fermenta vinho, ele só confirma os elementos que estão ali. A levedura só aumenta o bulbo do álcool, o que faz disso um processo efervescente, à medida que a levedura estoura esta pequena bolha para torná-lo mais perfeito. Para dar-lhe um paladar melhor, torná-lo mais encorpado, deixá-lo mais forte, para fazer com que não azede. Amém.
E quando a levedura do elemento humano é comparada com o vinho novo, que procura estourar a bolha para espalhar a força do álcool, ela empurra para fora da igreja todos os elementos mundanos assim e preserva a igreja. O suco de uva azeda em 24 horas, mas o vinho nunca azeda, porque o germe de vida que fermenta e dilata e esteriliza está no vinho. E quanto mais velho, melhor fica. É o suficiente. O vinho novo só pode ser colocado em odres pentecostais novos. Deus tinha 120 deles reunidos no cenáculo depois que ele passou azeite pela sua palavra e amoleceu e renovou e tirou deles toda a velha ortodoxia do sistema antigo. E Deus tinha 120 odres no cenáculo com um gargalo voltado para cima e um funil em cima. E quando o Espírito Santo começou a cair como chuva, estes odres ficaram tão vivos que começaram a transbordar, pregando o Evangelho, saltando de lugar em lugar. E um saltou num topo e disse: isto é aquilo, de volta com a palavra. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu espírito, meu vinho novo, nos meus novos corpos. Que reavivamento estavam tendo? Essa é a ordem de Deus. Aqui vieram uns 2 outros a ponto de arrebentar, e deitado lá estava um homem aflito. E quando este homem aflito tocou a mão de um destes, ora, sua aflição o deixou. E recebeu um pouco disso, e começou a pular, e louvar a Deus, e correr para dentro do templo, gritando e glorificando a Deus. Esta é a ordem de Deus, não uma grande escola com diploma, mas uma experiência viva e atuante do Espírito Santo. Não um fanatismo, mas o verdadeiro e genuíno Espírito Santo posto em ação. Minha oração é que vejam isto. Agora, notem a ordem da Escritura. É perfeita. Deus disse: primeiro tirarei o velho coração de pedra, vós não podeis receber nada. Então, ele disse: vos darei um Espírito novo. Agora, esse não é o Espírito Santo. Foi aí que se cometeu o erro. Muita gente, ou melhor, muitos, vão ao altar para orar e se ajoelham ali para orar, e ao orar começam a se sentir um pouco melhor. Podem se levantar e seguir em frente, e pular um pouco por ali, e depois de um tempo vê-se que apenas saltam de novo. Não receberam o Espírito Santo. Não importa o quanto pularam ou gritaram, ou o quanto azeite tem escorrido de suas mãos, ou tenho ficado com o rosto ensanguentado, ou o quanto tenho falado em línguas, ou gritado, ou o que tenham feito, não tem absolutamente nada a ver. Foram só emoções humanas. Receberam um Espírito novo e se regozijam com ele. Vou dizer algo, e quero que penetre bem, e que Deus ajude. Aí está o lado emocional da chamada Igreja do Espírito Santo hoje. Juntam muito fanatismo. Esse eles viam por aí, porque desprezam a palavra. Só acompanham. Tivemos uma grande reunião. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora, quando você faz isso, ele não dá um fruto do Espírito, então está no Espírito novo. Você não fazia assim, certo? Mas Deus teve de lhe dar um Espírito novo. Ora, o Espírito que você tinha não conseguia se dar bem nem consigo mesmo. Então, como se dará bem com Deus? Assim, Deus teve de lhe dar um coração novo, não um remendado. Um coração novo, que é seu intelecto com o que você pensa.
um novo modo de pensar. Então, quando ele lhe dá um novo modo de pensar, sim, está certo. A Bíblia parece ser razoável. Eu não cria nela, agora creio. Ora, aí está seu grande reavivamento, está vendo? Dizem, sim, claro, não quero ir para o inferno, quero aceitar a Cristo. Tudo bem, isso é bom, é só seu primeiro passo. Então, depois disso, ele disse, eu vos darei um espírito novo. Que é isso? Um novo desejo. Quero fazer o certo. Agora, sei que sou cristão, vou fumar mais um e então jogar fora. Estão vendo? Eu só irei ver. Irei ficar em casa só esta noite, você sabe, irei todos estes pequenos só, exatamente. Eva parou só por um momento. Foi só o que ela teve de fazer. Mas agora esse é o Espírito novo. Então notem a ordem da Escritura. Depois de dar um coração novo e um Espírito novo, ele disse, então porei o meu Espírito. E agora, é o que a Escritura diz aqui. Essa é a ordem numérica da Escritura. Um coração novo, um Espírito novo, e então o meu Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, o novo coração que Deus põe, encontra-se bem no meio de você. Esse é o seu impulso, de onde suas emoções procedem. E o Espírito novo encontra-se bem no meio do coração novo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, encontra-se bem no centro do seu novo Espírito. E aí ele controla suas emoções. É como a mola principal de um relógio famoso que é automático. Você não precisa dar corda nele todo dia. Deus deu corda de uma vez por todas. E encontra-se bem no meio da sua vida, da sua nova vida. E enquanto a mola principal, ao se desenrolar e tic-taquear, o relógio, ela controla cada pequeno organismo desse relógio no tempo perfeito. E quando o Espírito Santo, não um novo diploma, não a nova igreja, não um novo pensamento, não a nova emoção, não um novo azeite, não a nova dança, não os novos lábios, não a nova língua, não o novo risco, não o novo chapéu. Mas quando Deus coloca o Espírito dele no meio do seu novo Espírito, então você não tem de fingir que é manso, não tem de fingir que é cristão. Ele controla tudo que está dentro de você. Ele o torna decente, faz a igreja agir em ordem, faz os dons operarem perfeitamente. E se você tiver de ser tirado de um lugar em que acha que deve estar e ser colocado em outro, ele o controla. Não se revoltando, nunca mais voltarei. Não, Senhor. Isso mostra que a mola principal não está aí. Quando explode com qualquer coisinha que acontece, você envenena esse estado de espírito. É quando acontece o pastor mencionar algo que está na palavra e você... não creio nisso. Cuidado, touro velho. Está vendo? Cuidado. A nova mola principal ainda não foi colocada aí. Mas ela controla, faz você crer, faz você agir, de modo a ficar salgado. E o mundo inteiro tem sede de ser como você. Isso é o Espírito Santo estando no meio do seu Espírito. É a mola principal. É aí que o jugo ao qual está preso. Detesto ter de ir à igreja hoje. Eu não... E aquele pregador, se não fosse cansativo, gostaria de ouvir um pouquinho.
Mas vou lhe dizer, da última vez que fui, quando fui jogar baralho, Suzy me disse que atrevimento quer dizer que se depreciou a ponto de deixar crescer o cabelo? Quer dizer que não vai mais usar aqueles shorts, Lídia? Bem, veja, o negócio é que se você só recebeu um espírito novo, isso matará você. Isso mesmo. Mas quando recebe o espírito dele, isso leva cada emoção a bater certinho com a palavra de Deus. Vai bater certinho com a palavra. Você dirá, bem, agora Suzy, espere aí. A Bíblia disse que fazer isso é uma abominação diante dele. E o amor de Cristo entrou em meu coração. E eu o amo demais para fazer isso. Veja, eu o amo. John quer dizer que se envolveu com aquele bando de fanáticos e não vai aceitar um charuto pelo nascimento de um novo filho em minha casa. Mas... realidade, é isso mesmo. Graças a Deus, né, irmãos, por mais esta porção. Vou ver como é gostoso ouvir a voz de Deus falando para nós. É uma alegria imensa de saber que Ele ainda está falando, né? Que coisa maravilhosa. É bom ouvir direto na boca do Senhor. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, já estamos caminhando aqui para o encerramento. Muito bem, graças a Deus por mais esta oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço a você que está aí também, não nos ouvindo, né, praticamente, mas a mensagem, né, ouvindo a mensagem. Graças a Deus por nosso motivo de alegria ter você aí conosco. Temos aqui alguns nomes: Tatiana Alberto, Paulo Martins, Zé do Rodrigo Vieira, Márcia Melo Santos, Mateus Jesus e Santos Felipe. Que a graça, a doce sabedoria do Espírito Santo guie os passos de todos nós. Que a graça, o amor e o elevado de Jesus Cristo tome conta de cada coração. Como sempre, eu desejo fazer uma oração. Se tem alguém doente, aflito e necessitado aí, alguma coisa, ore comigo nesta hora. Amado Deus, Pai Celestial, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, Senhor, ao encerrar mais esse dia, quão bom foi o teu cuidado sobre nós. Te agradecemos por todas as bênçãos, por todas as lutas, Senhor, e aqui estamos mais uma vez na tua presença, para enfrentar agora essa noite que já adentrou, e nós queremos também que o Senhor nos proteja, nos guarde. Abençoe meus irmãos, as minhas irmãs. Se tem alguém doente, Senhor, aflito, necessitado, perturbado, está sofrendo com dores, angústia, Senhor, nós repreendemos todo espírito de trevas, espírito de morte, espírito de enfermidade, ordenando que saia dessas vidas e que eles sejam curados, libertados e restaurados para te adorar. No nome santo de Jesus Cristo, que eles tenham fé o suficiente para crer, receber estas bênçãos que já foi comprada para nós na cruz do Calvário e até mesmo na mente de Deus antes da fundação do mundo. Como cordeiro na mente de Deus foi sacrificado por nós, e assim nós cremos de coração que também seja feito conforme a tua vontade. Te pedimos hoje sempre, Senhor, no nome de Jesus Cristo, se houver amanhã, queremos ser melhor que hoje. Queremos dedicar nossas vidas em tuas mãos. Muito obrigado. Perdoa todas as nossas negligências, nossas falhas, nossos pecados e aceite a nossa gratidão. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa continuar abençoando. Amanhã nós estaremos aqui na igreja, né? Continuando a mensagem, nós paramos no parágrafo 122
nessa mensagem que estamos ouvindo, a imitação do cristianismo. Parágrafo 122. Queremos continuar amanhã. Deus assim nos permitindo, né? Pela graça de Deus. Que o poder de Deus possa aperfeiçoar em nós, em graça, em virtude, em conhecimento, né? Graças a Deus. Vamos aqui encerrar com mais uma faixa musical. Existe uma sombra. Encerrando a voz do Lord. Bom, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite. Em nome de Jesus Cristo. E até a próxima. Deus assim nos permite. Nessas sombras eu estou. Sombra do madeiro ensanguentado, que nele um dia foi pregado. Alguém que tanto me amou. Sombra do madeiro ensanguentado, que nele um dia foi pregado. Alguém que tanto me amou. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me fazem me esconder em Jesus. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Nesta sombra, refrigério que faz a dor desaparecer. Se você quer ser livre do seu fardo, tu serás aliviado se nesta sombra se esconder. Se você quer ser livre do seu fardo, tu serás aliviado se nesta sombra se esconder. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Em Jesus. Boa noite a todos.